Começando a nossa live do Café com Propósito hoje. Tivemos um problema técnico aqui, mas já resolvemos. Bom dia, lindezas! Bom dia, bom dia! O Café com Propósito, ele acontece normalmente toda terça-feira, às 9h07. Mas a gente teve que passar para hoje. E o tema é quando Deus usa o incômodo. Peraí. Vou colocar aqui, ó. Para nos reconectar. Vai me falando aí se você já pegou o seu café. Ou se você já tá no 10º café. Nos reconectar. Pronto. Ó, gente, tá travando aqui. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Deixa eu mudar. Bom dia, lindeza. Vocês estão me ouvindo? Me fala se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? E fala aí. Tô tendo um problema técnico aqui hoje, gente, com esse Instagram. Me fala se você tá me ouvindo bem. Bom dia, Sonhos das Gerais. Bom dia, Cuidar Bem, 7L. Bom dias. Me fala se vocês estão me ouvindo bem. Ei, Cris, seja bem-vinda. Quero saber se vocês estão me ouvindo e me vendo. A gente pode tocar aqui, ó. Hoje o nosso tempo, tá? Manda coraçãozinho aqui toda vez que aquilo que eu falar, você falar que aquilo, nossa, isso faz sentido. Compartilha essa live com o maior número de mulheres que você puder. Hoje a gente tem um tema muito relevante. A gente vai falar sobre quando Deus usa o nosso incômodo para nos reconectar. Ei, Simone! Seja bem-vinda, que saudade de você, mulher. Como é que você está? Então vamos! Então seja muito bem-vindo, pegue seu café, respira fundo, porque esse é um tempo para a gente poder desacelerar antes de começar o dia. E hoje eu quero que você conversar com você sobre um tema que Deus colocou muito forte no meu coração. E eu quero que você compartilhe nos seus grupos. Pega esse avião aqui, ó. A aviãoinha tá daquele jeito. E compartilha nos grupos. Sabe por quê? Nós vamos falar sobre ansiedade. Hoje a gente vai falar sobre um adoecimento mental que muitas vezes é um desconforto que Deus usa para nos reconectar. Eu quero compartilhar essa história com vocês. Então pega aqui o aviãozinho, compartilha com as suas amigas, compartilha nos grupos onde você está. Por quê? Ontem a gente teve uma aula bônus dentro da nossa comunidade de alunas, que foi uma aula maravilhosa com um médico psiquiatra, o Dr. Paulo Issa. Ele é irmão de uma das minhas mentoradas, a Mariana. E ele veio falar sobre ansiedade sem máscaras. Ele veio falar sobre os sinais que apontam para que existe um problema. E enquanto eu ouvia, né, participava da aula, e esses últimos dias eu tenho pensado muito nisso, refletido muito nisso, eu me vi voltando para 2017, quando eu fui diagnosticada com crise de ansiedade. Então, a preparação da aula ali, a conversa, me fez lembrar da minha história. E eu quero contar para vocês um recorte da minha história, mas trazer para vocês uma solução se você está vivendo, se você já viveu ou se você está vivendo um momento de crise de ansiedade ou de confusão, sabe? Se sentir angustiada. Então, se você tem alguém aí da família, de uma amiga, na igreja, que está vivendo esse momento de ansiedade, sabe? Eu quero que você convide ela para participar, porque talvez a minha história tenha a ver ou ajude ela de alguma forma, tá? Então, o que acontece? Se você é a primeira vez que você tá vindo aqui, me fala. É a primeira vez ou se você já é véia de guerra, comenta aqui pra mim. Se você é véia de guerra ou se você tá vindo pela primeira vez. Simone é véia de guerra, isso eu sei. E aí eu vou contar pra vocês. Então, enquanto tava tendo a aula ontem e o Dr. Paulo tava falando, eu fui lembrando de tudo aquilo que eu passei em 2016 e 2017. Em 2017 foi o ano que eu recebi o meu diagnóstico de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Mas, olhando para trás, o que eu percebo? Eu acreditei naquela época que a ansiedade era o problema. Até eu descobri que, na verdade, a ansiedade era só o alerta. E é isso que eu quero falar com vocês.
hoje eu consigo olhar para trás e enxergar que Deus já estava falando comigo nos sinais, através das pessoas, só que eu fui ignorando os sinais. E a minha conversa com você hoje, Deus falou comigo através daquele diagnóstico. E é a partir dessa minha história e de fazer essa linha do tempo que surgiu esse tema, né? Quando Deus usa o incômodo para nos reconectar. Porque foi aquele diagnóstico, aquele momento, aquela situação que Deus usou para me trazer para o caminho. Então hoje eu quero que você reflita. Será que Deus está tentando falar com você através de algum incômodo que você está vivendo hoje? Eu quero que você saia dessa live aqui com essa clareza. Bora? Fica aqui até o final, tá? Porque eu tenho um presente para vocês no final, para quem ficar aqui. Mas eu quero que você chame, que eu quero ter aí um número maior aqui, ó. Eu quero triplicar esse valor, esse número de pessoas aqui pra gente conversar. O que acontece numa realidade muito comum na nossa vida? Quando a gente vive algum desafio, algum desconforto, nós temos por hábito de reclamar sobre esse desconforto, né? Ninguém quer viver desafio, né, gente? Ninguém quer viver um desconforto. A gente não quer receber um diagnóstico de uma doença, a gente não quer perder o emprego, a gente não quer ficar sem alguma coisa, a gente não quer sofrer, né? Todos nós seres humanos, a gente se movimenta por duas coisas, ou para ter prazer ou para não sentir dor. A gente foge de sentir dor, não é verdade? Quem aqui gosta de sentir dor? Eu não gosto. O que eu quero falar com vocês hoje é para que você mude a forma como você olha para os seus desafios, pelas suas crises e para os seus desconfortos. Porque nós costumamos enxergar os incômodos na nossa vida, os desconfortos, como algo ruim. Presta atenção, tá? Mas a gente quer que eles desapareçam o mais rápido possível. Não é verdade, gente? Conversa comigo aqui, hein? Se estiver fazendo sentido, lembra de apertar o foguinho. Mas eu quero que vocês conversem comigo. A gente quer que eles desapareçam o mais rápido possível. Agora, e se eu te disser que alguns desconfortos, alguns incômodos que você está vivendo ou já viveu, nada mais são do que um convite? Por que eu tô falando isso, gente? Porque eu vivi isso na minha vida e foi o que mudou completamente a minha rota, que fez com que eu fizesse as minhas transições e que eu estivesse aqui hoje conversando com você. Alguns incômodos, alguns diagnósticos, alguns desafios que nós passamos, nada mais são do que um convite. Deixa eu ler o comentário aqui da Cris. Uau, bem parecido com a minha história. Tive depressão por 3 meses, foi através desse desconforto que Deus falou comigo justamente isso. Era para eu me reconectar. Ah, nós estamos alinhadas, Cris. Não é à toa, Cris, que a minha mentoria, ela se chama Reconecta. Por quê? Pois foi esse processo que me fez voltar para o lugar, eu falo que é para voltar para o lugar de origem. Porque nós estamos tão acostumadas a viver a vida olhando para fora e cumprindo tarefas e demandas e necessidades dos outros, que a gente esquece de olhar para a nossa história. Então, eu quero te fazer esse convite, de você olhar para a sua história e entender que talvez o desafio que você está vivendo, seja bem-vinda, Latifa, pode ser um convite. Isso mesmo, olha só que bacana, vou até fazer um print. Aí eu faço um print, a Simone colocou, o desconforto é sempre um convite para nossos exercícios de alma. Exatamente. Então, o que esse convite, qual foi esse convite para mim? O que veio claro para mim, Cris, assim como você, foi Deus falando comigo, filha, você se afastou de quem eu te criei para ser. E eu não estou dizendo, gente, que toda doença... Oi, Thaís, seja bem-vinda. Naquele momento, eu vi isso claro. Filha, você se afastou de quem eu te criei para ser. E aí eu não estou dizendo que toda ansiedade, toda doença ou sofrimento acontece por isso. Presta atenção, tá? Que eu não quero ser aqui também determinista. Cada história é única. Eu estou compartilhando com vocês aquilo que Deus fez na minha vida, assim como a Cris compartilhou como Deus usou a depressão dela na vida dela. Porque no meu caso, aquele diagnóstico não foi o início da transformação. Foi o momento em que eu finalmente parei para perceber e ouvir o que estava acontecendo comigo. Vocês entenderam?
Como eu falei com vocês, eu acreditei naquele momento, quando eu passei, eu lembro quando minha primeira sessão de terapia com a psicóloga, eu falei com ela, eu não quero sentir isso mais, sabe? Parece que não sou eu. Quem viveu ansiedade, crise de ansiedade aqui alguma vez, vai entender. Os pensamentos intrusivos ficam e você não tem controle. Então eu olhava pra mim e eu falava, gente, parece que alguma coisa se apoderou, se apossou de mim, porque eu não acredito nisso que tá passando na minha cabeça, mas eu não conseguia sair desse lugar, sabe? Mas eu preciso que vocês entendam. Nossa, gente, o cachorro tá latindo tanto aqui, vocês estão ouvindo? O diagnóstico não era o problema, ele era só um chamado mesmo, um início. A partir da ansiedade, a partir do diagnóstico de TAG, eu entendi que aquilo era um alerta, que Deus estava permitindo eu passar por aquilo para que eu pudesse ajustar a minha rota. Então, o primeiro ponto que eu quero hoje trazer nessa nossa live é: Deus, ele fala com a gente antes que o nosso corpo grite. Anota isso daí. Por quê? Na minha história, os sinais já vinham aparecendo antes. Presta atenção. Fran, seja bem-vinda. Olha só, vê se vocês estão passando por isso, se vocês conhecem alguém que está passando por isso. Na minha história, os sinais foram aparecendo. Eu estava cansada, eu fui perdendo a alegria, eu não estava vendo sentido mais, no meu caso, no meu trabalho, que era o meu negócio, a minha empresa. Eu percebi que eu fazia as coisas no automático. Chegava no final do dia, eu tinha feito 1000 coisas, mas parece que nada tinha sido útil. Eu ficava o tempo todo Gente, uma das coisas que mais me adoeceu não era estar desconectada de mim mesma, era estar fora do meu lugar, porque eu estava desconectada de mim mesma. Eu estava tocando uma empresa que não era uma empresa que estava alinhada com meus valores e com o meu propósito. Mas uma das outras coisas é que eu fazia muitas coisas. Eu era a pessoa que estava tentando dar conta de tudo o tempo todo. Eu não podia, eu tinha que ser perfeita. Quem olhava de fora, se eu mostrar pra vocês a minha foto do dia que eu tive a minha crise, vocês não acreditam. Eu vou postar ela hoje. Depois vocês voltam lá nos stories, que eu vou postar essa história lá também. Presta atenção. Ninguém acredita quando olha a minha foto. Como assim essa mulher estava em crise de ansiedade? Porque nós temos uma tendência nós mulheres, temos uma capacidade de mascarar o que a gente sente maravilhosamente. Então eu tinha que ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, a empresária perfeita, a líder de ministério perfeita, a amiga perfeita. Eu tinha que ser. E eu tinha que dar conta de atender todo mundo, porque eu morria de medo de ser abandonada. Eu aprendi que as pessoas me amavam pelo que eu fazia por elas, e não por quem eu era. Então, eu vivia querendo corresponder à expectativa de todo mundo. Você se vê nesse lugar? E eu fui ignorando os sinais. Até que o meu corpo fez aquilo que a minha alma já estava ali, ó, como a Simone falou, né? O meu corpo fez aquilo que a minha alma já estava gritando há tempo. Me parou. E eu falo, mulheres, a vida para você é no corpo. Porque se você é uma mulher que está muito ocupada, fazendo muitas coisas, aí a sua rotina é sempre assim, e você não está percebendo se a sua vida, se o que você faz, se o que você está se tornando é aquilo que realmente faz sentido para você e está te levando para o lugar que você quer, deixa eu te falar, a vida vai parar você no corpo. Isso não é uma maldição, não. É um alerta. Nós mulheres parece que a gente divide, né? Eu estava adoecendo e eu não percebi. Sabe como que eu percebi? Quando as coisas ao meu redor começaram a dar ruim. As minhas filhas começaram a perder rendimento escolar. O meu relacionamento estava muito ruim. Eu estava perdendo libido, eu estava perdendo interesse. Os resultados da minha empresa não estavam vindo. Sabe? Eu já tenho TDAH, gente, presta atenção. Eu tenho TDAH. Quem tem TDAH, levanta a mão. E aí, nessa época, meu TDAH ficou atacadíssimo. E eu não sabia que eu tinha. Fui saber depois da terapia. Eu esquecia muito mais do que eu esqueço normalmente, porque eu sou uma pessoa que esquece. Mas eu esquecia, eu marcava, por exemplo, eu vou aí agora, você me espera na rua. Aconteceu isso de verdade. Eu tinha que pegar um documento com uma pessoa e eu pedi pra secretária do lugar me esperar na rua, que eu ia sair de casa e passar lá. Eu não lembrei, ela ficou na rua me esperando uns 15 minutos.
É desse jeito. Então eu vou falar com vocês. E aí eu me cobrei. Nossa, eu errei com ela. E aqui todos esses acúmulos de esquecimentos, de não dar conta, de, sabe, nossas meninas, de perder reunião, eu fui acumulando isso e isso culminou no meu transtorno de ansiedade. Então, às vezes a gente quer que Deus fale conosco. Quando a gente está vivendo um momento de satisfação, de desafio, a gente pede, Senhor, fala comigo, me dá sinais. E a gente acredita que sempre, né, Deus vai falar de uma forma muito amorosa, assim, né, com um buquê de rosas, como diz a minha filha, só que a vida não é um morango. Deus é amor. Mas Ele sabe que muitas vezes a gente só vai aprender no solavanco. Então eu aprendi no solavanco. Quem aqui é daquelas que só aprende no solavanco? Fala eu. Então, Deus às vezes vai usar o incômodo, vai usar o desconforto, vai usar a demissão, vai usar a sua falta de relacionamento, um diagnóstico que você recebe, uma inquietação, uma falta de paz, sabe? É uma sensação de que alguma coisa não faz. Ele vai usar isso para você voltar para a rota. Esse é o primeiro ponto. Deus fala antes que o seu corpo grite, só que você tá tão desatenta, com tanto ruído na sua vida, fazendo 500 mil coisas que não estão te levando para o destino para o qual você foi chamada, que ele às vezes permite que você adoeça. Eu tenho uma pessoa muito querida e amada, e lógico que eu não posso falar, nem ser determinista e falar que a doença dela, que ela teve, né, o câncer dela, foi Deus que... de maneira nenhuma. Mas uma das coisas de uma amiga minha, quando ela teve o diagnóstico, que eu pude falar com ela, a sua vida estava muito tranquila. Estava tudo muito tranquilo. Você se acomodou de tal forma. Agora eu duvido que você, passando pelo câncer, passando por tudo que você está passando e sendo curada, não vai levantar da cadeira e começar a testemunhar e falar com as pessoas de tudo que você viveu. Pegou a chave? Não espera, gente, ter que passar por algo tão desafiador assim para você acordar para o seu chamado. Não espera. Não espera. Gente, eu vou pegar o meu carregador, vou falando com vocês, tá? E o segundo ponto e eu quero que vocês me falem aí, tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido pra vocês tudo que eu tô falando? Deixa eu ver se tem um carregador aqui, gente. Vocês vão caminhando comigo, tá? Vida real oficial. Ah, meu Deus, trancaram aqui. Gente, me trancaram dentro de um cômodo. Ó, vamos falar. Se a bateria acabar, gente, vocês voltam aqui pra gente terminar nossa live. Tá? Presta atenção. Vamos lá, vamos continuar. O maior problema nem sempre é o que nós estamos vivendo. Às vezes o problema que foi comigo, que eu percebi, era a minha desconexão. Gente, presta atenção. Eu sou casada há 22 anos. Faz as contas aí, Thaís, acho isso mesmo, né? Eu tenho 2 filhas. Eu tinha uma empresa, uma franquia. Eu estava na igreja servindo. Eu sou uma amiga ótima. Tava tudo certo, tudo ok. Mas eu não estava vivendo a vida para a qual eu fui chamada. Eu estava totalmente desconectada. Fazendo as coisas pensando só nos outros. Deus falou assim, filha, vem fazer o que eu te chamei para fazer. Para de se ocupar olhando para os outros, pensando nos outros, tanto de forma positiva quanto negativa. Então, eu acredito que existem 3 desconexões muito perigosas. E eu quero que você saia daqui entendendo se você está vivendo alguma delas. A primeira delas é quando a gente se desconecta de Deus. A gente para de perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? E a gente começa a fazer sempre as coisas na força do nosso braço, segundo a nossa vontade, o nosso coração, os nossos desejos. Na Bíblia fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Mas às vezes essa resposta não vem na forma concreta, porque você está ali sempre fazendo a força do seu braço. Aí depois que dá ruim, você vem chamar o Senhor para abençoar. Deixa eu te falar, Deus não é obrigado a abençoar algo que Ele não te chamou para fazer. Eu entendi isso. Deus não é obrigado a te abençoar aquilo que Ele não te chamou para fazer.
Então essa primeira desconexão é muito perigosa. A segunda desconexão perigosa é a desconexão de nós mesmas, que é que foi o meu caso também. Eu tava toda desconectada, né, gente? Por isso que a mentoria chama Reconecta. A gente passa tanto tempo e tá tudo bem, sendo mãe atendendo os filhos, sendo filha atendendo os pais, sendo esposa atendendo o marido, como profissional preocupada com os clientes, né? Que a gente esquece quem nós somos. Existem alguns momentos da nossa vida que isso acontece. Por exemplo, na maternidade. Se você é mãe e tem um filho pequeno, isso vai acontecer. Mas depois de um tempo, isso tem que parar. Esses dias eu atendi uma moça e eu falei com ela, olha, antes de qualquer estratégia que eu possa te entregar pra gente juntas poder construir esse negócio, poder fazer você prosperar na sua carreira, eu preciso que você cuide de você. Senão você vai ficar doente. Para de ficar toda hora que você fala, mas eu precisei fazer isso pela minha mãe, pela minha filha, pelo meu ex-marido, pela minha... E você? Eu falei, onde é que você tá na lista das tarefas da sua agenda? Então, a gente se desconecta de quem nós somos. Por quê? Porque alguém não jogou luz e não nos disse que quem nós somos é suficiente. E aí a gente vive a nossa vida acreditando que quem nós somos não é suficiente. E a gente fica buscando ser outra pessoa para caber, para pertencer. Faz sentido? Quem aqui já viveu isso? De buscar coisas na vida porque não se acha suficiente. De se comparar com as pessoas e acreditar que a outra, que o outro negócio, que a outra profissional é muito melhor do que você. No mundo digital isso acontece, gente. A gente fica sendo bombardeado o tempo todo com pessoas que trabalham com o que a gente trabalha, e olha só o que acontece. A gente começa a acreditar que o que a gente faz não é tão bom, e a gente fica com vergonha de aparecer, de ofertar o nosso trabalho. A gente olha para quem nós somos, para nossa história, e a gente acredita que não tem nada de bom, que o meu talento nem é tão bom assim, afinal tem outras pessoas que fazem melhor do que eu. Isso é uma desconexão com a sua própria força. Entende? Peraí, gente. Tô tentando resolver um problema aqui técnico. Mas então essa é a segunda desconexão que a gente precisa estar atenta. E a terceira? A terceira é que nós estamos desconectadas do nosso propósito. Gente, e a gente vai voltar. Por quê? Porque eles trancaram a porta ali. Ei, querida. Ei, Maria Helena. E eu não consigo abrir. Alguém trancou a porta ali da sala. E a terceira desconexão é a desconexão com o nosso propósito. Por quê? Você e eu fomos criadas para um propósito. Ninguém veio para essa terra sem um propósito. E não existe uma forma de você viver uma vida plena, abundante, de realização e sentido se você não estiver vivendo conectada com ele. Não tem como. Não existe a possibilidade. A gente vai vivendo. Mentira, nós vamos sobrevivendo. A gente deixa de viver. Eu vejo muitas mulheres exatamente assim. Exauridas, cansadas, fazendo mil coisas, inclusive tendo resultados. Só que elas não estão apenas cansadas pelo tanto de coisa que elas fazem. Elas estão cansadas de viver uma vida que não está conectada com o chamado e propósito dela. Por isso que existe um vazio latente que ela não entende. Que era o meu caso. Poxa, eu já relatei. Eu tinha tudo. As pessoas olhavam de fora, eu me sentia culpada de estar... Gente, eu me sentia muito culpada de me sentir insatisfeita. Eu achava que eu era uma pessoa ingrata. Eu tava me achando uma pessoa ingrata. Eu sou ingrata. Porque eu tenho tudo. E eu tô achando ruim. Claro, porque o vazio da minha alma não era vazio de Deus. Não era vazio de, de não ter, por exemplo, um relacionamento saudável. Não era esse vazio. Era um vazio de falta de sentido e propósito. E isso me levou a fazer algumas escolhas profissionais, pensando sempre no outro, pensando sempre no que o outro ia achar, no que o outro fala que é legal, no que é o resultado que as pessoas estão buscando. E ao invés de pensar naquilo que realmente tinha a ver com o que Deus já tinha me revelado, que era o trabalho com as mulheres. Porque eu acreditava que era uma coisa que eu fazia tão naturalmente
que não poderia ser algo profissional. Não tinha como. Por isso que quando as pessoas vêm para a mentoria, a gente faz um mapeamento de talentos e eu vejo muitas vezes as mulheres falando: Karina, eu sei, eu faço isso, mas não tem como. Eu faço de forma voluntária. Quem já viveu isso, gente? Ah, eu faço isso de forma voluntária. Eu não vou cobrar para fazer isso. Por que não? Porque você aprendeu que aquilo que você faz e não é suficiente. Então, Deus me livre cobrar. Era como eu pensava. E aí, enquanto eu estava assistindo a aula e preparando aqui esse conteúdo pra gente conversar, eu lembrei de Elias. Existe uma história muito forte ali na Bíblia, né, de Elias, que Elias era um profeta. E foi um profeta, gente, profeta assim, massa demais, daqueles, né, que faz o fogo descer do céu. Peraí, Maia, eu vou abrir aqui pra minha cachorra. Vocês estão aqui conversando comigo, vocês sabem, né? Peraí, Maia. Eu tô fazendo live hoje e resolvendo 1000 coisas. Mas eu tô atenta a vocês, então vocês vão falando se tá fazendo sentido aí, hein? E aí, olha só o que aconteceu. Lá em 1 Reis 19, até mostrei pra vocês a cama da minha filha ali, que tá uma bagunça. Ele viveu uma grande vitória. Olha só, gente, eu tô falando, eu vou contar isso que nem tava aqui na minha descrição, mas eu vou falar pra vocês sobre isso, porque eu sei que tem alguém aqui que tá precisando ouvir exatamente isso que eu vou falar. Ele viveu um grande milagre, uma grande vitória. Ele enfrentou os profetas de Baal, Deus veio, interviu, ajudou ele a ter a vitória, né, nesse desafio. E depois dessa grande vitória e conquista, Elias entra em exaustão. Ele tem um grande resultado. Um resultado que ele gostaria muito. Deus abençoou ele. Mas ele entra em exaustão e começa a ter medo e foge. E sente medo e pede para morrer de tão cansado. E eu sei que existem mulheres nesse lugar. Elas até tiveram resultado, mas elas estão fazendo tanto resultado, mas de alguma forma se desconectaram, que elas estão assim, ai, eu não aguento mais. Sabe o que mais me chamou a atenção? Na história de Elias vai para uma caverna, ele se esconde, Deus permite que ele fique lá um tempo. Deus permite que ele descanse. E Deus permite você também para que você, depois de um momento assim, desafiador, de um caos, sabe? De uma batalha, Deus permite também que você descanse. Deus chega para Elias e não fala: Elias, bora continuar a sua missão e chamado. Não, ele falou, primeiro Deus deu alimento para ele. Deus faz Elias descansar. Deus fortalece Elias e depois entrega uma nova direção. Eu precisei passar por todo esse processo. Durante meu problema, o adoecimento, Deus foi em uma semana, gente, Deus foi me trabalhando. Eu não posso falar que Deus me curou em uma semana, mas eu gosto de ter essa perspectiva. Sabe por quê? Porque eu tive minha crise na sexta-feira, indo para um aniversário. Passei mal, passei sábado e domingo de cama chorando, achando que eu ia morrer. Na segunda-feira, na semana seguinte, era a formatura da minha filha. E eu, mais uma vez, porque eu sempre resolvia todas as coisas, eu fui ajudar a escola a achar um lugar para ser a formatura da minha filha, porque o lugar que ia poder ser não ia dar certo. Deus me permitiu descansar alguns dias e logo depois ele falou: agora você viu que tem uma coisa que precisa ser ajustada. Então tá na hora de você agora buscar esse ajuste. Naquela semana, Deus foi me apontando, era novembro, início de dezembro. Deus foi apontando algumas coisas que eu estava vivendo fora do propósito dele. Ele foi me mostrando através de uma pessoa, através de uma amiga, através de uma palavra, através da minha terapeuta, que era cristã. Em janeiro, eu estava caminhando perto da lagoa, que foi uma das estratégias que a minha terapeuta trouxe para eu não tomar ansiolítico tanto tempo. E eu lembro que eu estava caminhando e orando e louvando a Deus, e ele falou para mim claramente, porque naquela semana, depois de um mês que eu tinha passado pela crise, que eu tinha começado o tratamento, Deus foi trazendo mulheres
que começaram a me buscar e compartilhar suas histórias. Uma com crise de pânico, a outra com problema no relacionamento, a outra com questões emocionais. E aí, olha só que interessante. Nesse momento, eu fui orando e entregando para Deus, ajuda fulana. Por quê? Porque eu não me sentia capaz de ajudá-las. Eu só estava orando por elas, porque elas vinham até mim. Isso já acontecia, gente. As pessoas vinham até mim. O que as pessoas te buscam no seu dia a dia, como você sendo uma fonte de sabedoria, de orientação, de acolhimento? E eu comecei a orar por essas pessoas, por essas mulheres, 3 de forma específica. E aí, enquanto eu orava, o Espírito Santo ministrou no meu coração a seguinte fala, 1 mês depois. Tá vendo, filha? Agora você pode ajudá-las, porque você sentiu na pele aquilo que elas estão sentindo. Percebe? Mas antes de chegar nesse momento, de me dar essa missão, de revelar isso pra mim, Deus me curou e cuidou de mim, me deu uma direção de tratamento, de autocuidado. Por isso que eu falo, dentro da mentoria, por exemplo, eu falo que a minha mentoria não é sobre te ensinar a mudar de carreira. Ela é primeiro resgatar você com a sua própria identidade, com o seu propósito, com a sua força, para que você possa fazer qualquer escolha e tomar qualquer decisão muito alinhada sobre a sua carreira, sobre o seu relacionamento, sobre mudanças, sobre negócios. Então, só depois ele me cuidar de mim, só depois de eu entender que eu precisava olhar para mim e tomar alguns autocuidados, que ele me entregou uma nova direção. Assim como foi com Elias. Muitas vezes a gente quer descobrir o nosso propósito, a gente quer descobrir... Eu atendi uma moça esses dias que não é minha mentorada, a gente fez uma reunião, ela falou, eu só quero saber... eu só quero sair, não quero nunca mais voltar para esse trabalho do qual eu saí. É só isso que eu quero. Eu falei, então, eu não tenho como te ajudar a fazer isso de forma mágica. É um processo. Não adianta a gente querer mudar, mudar de empresa, mudar de negócio, ajustar o negócio, porque eu sou mentora tanto para quem está em processo de transição, quanto quem tem negócios e quer fazer esse negócio rodar de acordo com o propósito, sem ter que adoecer como aconteceu comigo, tá? Maia! Então, o que eu quero falar com vocês é o seguinte, existe um caminho. A gente muitas vezes quer a fórmula mágica para a gente poder ter resultado naquilo que a gente está se empenhando. Só que antes de descobrir o nosso propósito, de fazer uma nova escolha profissional, de fazer o nosso negócio ou projeto rodar, a gente precisa cuidar da nossa alma. A gente quer uma nova carreira, mas a gente não restaura a identidade. A gente quer respostas sobre o nosso relacionamento, sobre aquilo que nós estamos projetando, mas a gente não permite que Deus cure aquilo que precisa ser curado. Então, talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso, como eu vivi. Você sente um vazio, você tá cansada, você tá sem motivação, tem 1000 ideias na cabeça, achando que perdeu o rumo. E eu quero falar, talvez você não esteja aqui e não tá carregando. Senão vou ter que acelerar o final dessa live. Vamos lá. Deus sabe de todas as coisas. Talvez Deus esteja usando o seu incômodo agora, o seu desafio, a sua crise para falar, filha, volta para mim. Volta para quem eu criei você para ser. Volta para casa. Então eu vou deixar aqui no final dessa live 3 perguntas. Deus queira, 3% de bateria. Primeiro, qual é o incômodo que você está sentindo? E o que Deus está querendo te mostrar através desse incômodo? Qual é o primeiro passo de obediência que você precisa dar a partir disso que Deus está te chamando? Eu quero que você pense, olhe para o seu incômodo, agradeça a Deus por ele, fala, Senhor, obrigada porque eu estou passando por isso, porque eu sei que o Senhor está permitindo. Agora me mostra o que esse incômodo está me mostrando, qual é o aprendizado, para quê? Permita-se olhar para além daquilo que você está vivendo, para além do seu problema de relacionamento, para além do diagnóstico da doença, para além da sua demissão, para além da falta do dinheiro, para além da falta de clientes. O que você quer me mostrar? E eu quero terminar essa live dizendo algo para vocês que mudou completamente a minha trajetória. Eu vejo, em 2017, eu não vejo um ano que eu recebi o diagnóstico. Eu vejo
como um ano em que Deus começou a resgatar a minha identidade e me colocar no caminho que Ele tinha para mim. Eu reencontrei quem eu era, identifiquei o meu propósito, a minha profissão mudou, a minha forma de servir mudou, a minha forma de ser mãe, de ser esposa mudou. Tudo começou dentro de mim. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja querendo fazer com a sua vida hoje, permitindo você viver o que você está vivendo. Deus quer restaurar tudo na sua vida, se você permitir. E se nessa conversa, você percebeu que precisa dessa clareza sobre o seu movimento profissional, sobre a vida que você está vivendo, de olhar para a sua história, para suas crises, extrair disso o seu propósito, o caminho então que Deus está querendo eu quero te fazer um convite. Eu criei um diagnóstico profissional de carreira, dentro do método da mentoria, que chama método iceberg, que é um diagnóstico para você entender o seu momento, identificar o seu momento profissional, tá? Ei, Sandra, ei, Dani. Então, se você está vivendo isso, eu quero te fazer um convite. Você vai mandar para mim a palavra diagnóstico no direct, que eu vou te mandar o link para você fazer de forma gratuita esse diagnóstico. São algumas perguntas. Você vai responder e vai ter um resultado lá. De acordo com o número de respostas, você tem um resultado. E lá eu vou te dar um caminho, tá? Porque eu acredito que você não chegou nessa live à toa. Deixa eu ler aqui rapidinho antes de encerrar. Que live necessária, amei, Cá. Como é bom saber reconhecer que somos instrumentos na mão do nosso Deus. É isso. Ele primeiro nos trata. Amém. É isso mesmo, Cris. Dani, uau, Karina, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu estava completamente perdida, sem saber qual caminho seguir. Deus me mandou voltar às raízes. É isso, gente. É isso, Dani. Vem, Dani, depois pra gente conversar. Então, gente, essa live é mais um relato da minha história, do que Deus fez em mim. E Deus pode fazer através da sua vida. Eu acredito que a nossa carreira, o nosso negócio, ele é uma ferramenta de transbordo a partir de quem nós somos e não pode ser feito sem a gente curar a nossa resgatar a nossa identidade, senão a gente corre o risco de ter um negócio sempre pensando no resultado. Ao invés de você pensar somente no resultado, você precisa pensar em quem você atinge. Se você não curar as suas dores emocionais, se você não resgatar a sua identidade e não entender sobre o seu propósito para viver isso todos os dias, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, você está correndo o risco de fazer as coisas na sua vida no automático, fora do seu lugar, e acreditar que todos os resultados que você tem foi pela sua força, ou aquilo que você não tem é porque você é incapaz. E aí o que você vai buscar? Mais um curso, mais uma estratégia, mais coisas para tentar resolver isso. E você está olhando só para o sintoma, é paliativo. O que você precisa é resgatar a sua identidade, curar suas feridas, despertar o seu potencial, entender sobre o seu propósito e transformar isso em ações na sua casa, na forma como você se relaciona com o seu marido, na maternidade, na forma como você cuida dos seus filhos, na igreja, na forma como você serve no seu ministério e principalmente, que é o cerne do meu trabalho, na sua vida profissional. Ei, Lude! Então é isso. Para de ficar dando murro em ponta de faca. E eu vou te falar, mas eu só quero mudar de carreira, Karina, porque eu preciso performar, eu quero ter sucesso profissional, eu quero fazer muito dinheiro. Não é comigo. Procura alguém que trabalha só performance. O meu objetivo principal é que você seja a mulher que Deus fez você para ser e sirva com seus talentos em algo que Deus tem para você, porque aí você vai impactar as pessoas que Ele separou para que você impacte. As empresas, os negócios, as pessoas, com o que você faz. Karina, mas eu não sei o que eu faço, então tá na hora de descobrir, vem para a mentoria. A Mentoria Reconecta está com as vagas abertas. Nós estamos num programa de otimizado, que é a Mentoria Start, que são 4 meses ao invés de 6. E eu vou acompanhar você nesse processo para você despertar, destravar e se desenvolver. Para você ter uma carreira e um negócio próspero, alinhado com quem você é, com o que Deus está te chamando para ser. A Luz pode falar aí de carteirinha. Já passou por todas as mentorias comigo. Então, amada, essa é a nossa conversa hoje, que foi meio doida, eu espero que tenha trazido para você alguma direção e clareza que você precisava ouvir hoje. Se você quer fazer o seu diagnóstico de carreira,
Manda pra mim a palavra diagnóstica, eu vou mandar o link pra você, você vai responder. E dependendo do resultado, você vai ter a oportunidade de conversar comigo online, de forma individual, para eu entender o seu momento e te falar qual é o caminho que eu tenho como mentora. Eu vou te falar, olha, eu acho que você tem que fazer isso. Isso eu acredito que é o melhor caminho pra você. Eu vou te falar. Aí lá você vai entender se você tem que fazer uma mudança, se você tem que fazer um ajuste, se você já está alinhada, mas precisa refinar, né? E aí eu vou entender o seu momento também. Quem sabe você vai ser uma das pessoas que eu vou chamar para conversar. Queridas, excelente quarta-feira para vocês. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Se você ouviu essa live, ela vai ficar gravada aqui. Percebeu que outras pessoas que você conhece precisam ouvir isso? Compartilha, por favor. É uma forma de eu alcançar mulheres que eu não alcançaria se não fosse você. Porque o meu ciclo de amizades, de relacionamento é um. Mas o seu são outros. Então, se você pega essa live e compartilha no seu grupo da igreja, no seu grupo de amigas, fala, gente, ouve essa história. Fez sentido pra mim. Quem sabe essa mulher não recebe essa live e fala, nossa, eu preciso disso, eu preciso dessa busca. Eu precisava ouvir isso daí. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Tô esperando vocês no direct, tá? Se você quer outra coisa, Karina, eu tô com esse desafio, conversa comigo lá também. E vou deixar uma caixinha nos stories pra você compartilhar qual foi a chave que virou nessa live. Beijo!